Bem-vindas, bem-vindes, bem-vindos. Gente, esse é o primeiro episódio do podcast do Rebeldia. Podcast ainda sem nome. Nós vamos abrir a seleção pública para a escolha dos nomes, então fica ligado, acompanha que você pode nos ajudar a decidir qual vai ser o nome desse podcast. Essa edição hoje é comemorativa de Stonewall, a revolta das LGBTs. E eu me chamo Mandy, meus pronomes são ela, dela, e faço parte do Rebeldia. O meu nome é Jovipe, mas na verdade eu aqui ainda não tenho nome também, uma drag sem nome, pronomes masculinos, mas em drag qualquer pronome pode ser. Eu sou o Gabriel, ou Gabs, ou Amenor, vocês podem escolher aí, por falta de nome eu não vou sofrer no caso. Meus pronomes são ele e dele. Gente, então vocês já estão apresentados aqui para nós que somos apresentadores desse podcast. E eu queria começar perguntando uma coisa para você, Gabs, porque nós estamos aqui no estúdio fazendo essa gravação, mas antes, nossos camaradas estavam presentes no ato contra o PL 1904, que é o projeto de lei da gravidez infantil e tal. E eu queria te perguntar qual é a relação que esse projeto de lei tem com a luta das LGBTs, por que é importante lutar contra esse projeto de lei, pensando também nos ataques que as LGBTs no Brasil sofrem e qual a relação dessa luta aí contra o machismo e contra a LGBTfobia. Maravilhoso. Foi um bom ato, quero começar dizendo isso, né? É muito importante, eu quero inclusive enfatizar assim, a rapidez que as pessoas têm se mobilizado para conseguir dar conta desse ataque, né? Porque realmente me falta adjetivos mesmo. Mas diretamente a pergunta, eu acho que dá para estabelecer dois paralelos muito grandes, assim. Um mais óbvio, digamos, né? Que a gente, enfim, tá nessa pautando muito o direito das mulheres, mas a gente tá pautando o direito das pessoas que gestam. E nisso, muitas pessoas LGBTs, até mesmo mulheres cis, né? Podem ser LGBTs, então é uma pauta, é uma coisa muito combinada, né? Então a gente tá defendendo aí um direito amplamente de mulheres cis e, enfim, pessoas que gestam no geral. Então tem tudo a ver, porque acho que nesse momento as opressões, elas meio que se somam, né? Os ataques, eles se somam. E não há muito tempo atrás, a gente estava reivindicando aí o direito de pessoas homoafetivas se casarem, né? Então o que eu tô querendo dizer com isso? É que a gente tá lutando, tanto LGBTs quanto pessoas que gestam separadamente, tá lutando por coisas que já foram garantidas, entre aspas, e que estão sofrendo novos ataques. Essa lei do aborto legal é do quê? De 1940, né? E agora a gente está tendo que lutar sobre isso de novo. A mesma coisa sobre o casamento, a união estável de pessoas LGBTs que garantem alguns direitos perante o Estado, né? Então, o paralelo é que são grupos marginalizados, minoritários, que seguem aí lutando para conseguir assegurar o mínimo, que já foi assegurado no passado, mas dentro da democracia burguesa a gente não tem segurança para isso, né? Sim. Não, total. No passado, quando a gente ia para as ruas defender o direito ao aborto, lutar contra o estupro, se dizia que isso era uma luta das mulheres. Mas eu acho que é uma luta total das LGBTs, não só porque mulheres LGBTs são setores oprimidos da sociedade, mas porque quando a gente fala de derrotar um projeto que viola os nossos corpos, nós estamos falando, por exemplo, das pessoas trans. O tema é do estupro, nós também estamos falando sobre os homens trans. Então, nós queremos começar esse nosso episódio do podcast Ainda Sem Nome, reivindicando aqui a luta de todos aqueles que foram às ruas para defender abaixo o PL 1904, pelo direito de todas, todos, todes decidirem sobre seus próprios corpos. Sim. E é sobre isso. É isso, gente. Então vai lá. Jovipe, nossa drag sem nome. Vamos fazer o edital também de escolha do nome da drag. Tô brincando. Fala pra gente, quais outros desafios têm as LGBTs hoje no Brasil? No Brasil... E no mundo? E no mundo. Eu acho que aqui no Brasil e no mundo, um dos principais problemas que a gente enfrenta, sim, é o fortalecimento da extrema-direita. A gente viu aqui no Brasil, em 2022, o Bolsonaro sendo derrotado nas urnas, e teve um pessoal que achou que foi uma vitória por si só, que por aí já acabou e a gente tá vendo que não é. Tanto que o próprio tema do PL do aborto agora, do aborto não, PL do estupro, né, tá sendo levado à frente principalmente pela extrema-direita. E o pior de tudo isso é que esse fortalecimento da extrema-direita vem justamente andando de mãos dadas também com um governo que se elege dizendo que quer derrotar a extrema-direita. Que tem a pretensão, a promessa de derrotar a extrema-direita, mas que a gente já vê desde o projeto de governo que faz, que não é isso que vai acontecer. Anda de mãos dadas, primeiro que tem
diversos ministros aí que são de extrema-direita, bolsonaristas, vários deputados bolsonaristas da base, né, do governo. E, para além disso, a própria política do governo Lula, o governo federal, que é de governar para os poderosos, para os ricaços, que é realmente de andar de mãos dadas com quem não vai atender aos nossos interesses. Então, eu acho que esse é o principal desafio das LGBTs. Primeiro, lutar contra essa onda de ódio que nunca vai acabar. A gente está vendo nos Estados Unidos, em estados como a Flórida, né, que estão banindo, por exemplo, shows de drag queen das ruas, de espaços públicos, em diversos outros estados de lá também. E é um cenário que está se fortalecendo muito lá pela Europa também, né, com a extrema-direita voltando mais na cena de alguns países de lá. E que aqui no Brasil, e para falar a real, em vários lugares nunca saiu de cena, né? O que acontece é que recua às vezes um pouquinho, mas no capitalismo sempre vão voltar a aparecer. Sim. Hoje eu vi que está abordando o tema dos governos em relação à luta das LGBTs. De fato, eu acho que hoje, para quem é LGBT, e de fato nos últimos anos aqui no Brasil, existe uma grande mobilização e se fala muito no meio LGBT, na comunidade, nos assuntos relacionados a isso, sobre o bolsonarismo, a extrema-direita, mas eu acho que você pegou um ponto-chave, que nós, e o Gabs tinha falado disso, nós vivemos uma democracia burguesa, que é um regime de funcionamento do capitalismo. Viver no capitalismo, gente, para as LGBTs é viver num estado permanente de inseguranças, na verdade. Eu lembro, em 2015, 2016, teve um discurso da Dilma, ela era presidente ainda, dentro de uma igreja evangélica, e ela fez um discurso, tal. Na época se debatia muito sobre o kit anti-homofobia. E ela falou, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, assim, nós vemos nossos direitos rifados constantemente. As LGBTs são moeda de troca por todos os governos, independente do nome que o governo dê para si próprio, entendeu? PT, Lula diz que é um governo de esquerda, mas nós sabemos no dia a dia, o próprio tema do PL agora, do estupro, né? Que o governo não fez nada em relação a isso. Mas, Gabs, deixa eu te perguntar uma coisa. O que você acha sobre esse tema dos governos? Mas se você fosse falar também do dia a dia de uma LGBT, assim, quais são os desafios que a gente enfrenta nas cidades, na rotina? O que você acha? Eu acho, porque assim, a gente tem que entender, e eu quero deixar muito claro também que, sei lá, quando a gente fala do governo Lula, do governo federal, do governo atual, a gente não tá fazendo uma comparação direta ao que foi o Bolsonaro ou o bolsonarismo, por exemplo, né? Porque a gente sabe como LGBT, como que foi viver tensionado no período do Bolsonaro. É realmente uma atmosfera diferente. É alguém que ataca a gente diretamente, sabe? E que a gente consegue ver que é carniceiro mesmo. Só que eu acho que a gente, enquanto LGBTs, a gente é um pouco carente também, porque assim, a gente é desassistido de tantas maneiras, que quando vem um governo que fala umas palavras bonitas, que coloca um LGBT lá pra aparecer, a gente se comove todo. A gente acha que a partir dali vai sair a salvação das nossas vidas e não tá saindo, mano. Muito pelo contrário, a gente vê, inclusive, os índices, se não aumentando, se mantendo os mesmos. Nós ainda somos o país que mais mata LGBTs, principalmente trans. Saiu recentemente até na televisão uns dados mais atualizados sobre violência e ainda LGBTs e negros, entendeu? Sim. Então, não se reflete no dia a dia. E isso flerta muito com a pergunta que você colocou. Os desafios são os mesmos, galera, se não piores em alguns sentidos. Eu não tenho segurança, isso porque eu ainda estou bem dentro da heteronormatividade, assim, dependendo de quem me vê e onde me vê, não diz, um gay. Então eu sofro menos ataques por isso, mas as pessoas não bi, as pessoas trans... O transporte continua não sendo um ambiente seguro. O ponto de ônibus não continua sendo um ambiente seguro. Mercado de trabalho ainda é escasso, é negado. Vazou um print no Twitter, né? Enfim, de uma pessoa debochando de uma trans num caixa de supermercado, falando, olha só esse mercado aqui, olha o tipo de gente que tá trabalhando aqui. Nossa. Ontem isso, gente. Então, os desafios são enormes ainda, porque isso não tá se combinando com coisas concretas. A gente não tá com um governo que vai levar as nossas pautas até as últimas consequências. Como que o governo atual, por exemplo, vai tancar defender o aborto com a bancada conservadora evangélica? Não pune nem militar, um monte de militar embarcado no governo. Como é que vai falar de direito de ditadura, que a gente não tem que esquecer de ditadura? Sabe? Como que vai tancar essas coisas? Não vai, porque é isso, porque não vai até as últimas consequências.
governa para burguês, para bancário, para pagar de moderno entre a gente, mas no final os desafios estão aí, eles seguem. Eles são os mesmos e para algumas pessoas piores ainda, mas. Sim. Eu gostei disso que você falou, do tema da ditadura, porque a gente viu agora no primeiro semestre do ano uma declaração do Lula dizendo que a gente não devia remoer a ditadura militar. E esse ano fazem 60 anos do início desse momento muito trágico da história brasileira. Mas acho que isso é importante porque, para alguns setores da sociedade, a gente vive quase como se fosse num estado de ditadura permanente, entendeu? Então, isso que nós chamamos de democracia burguesa é uma democracia burguesa mesmo. No sentido de que, ok, a sociedade pode ser livre e justa para quem é burguês, entendeu? Mas para a classe trabalhadora, em especial, para os setores mais fudidos da classe, as LGBTs, os negros, mano, a travesti negra, entendeu? Vai me dizer que vive, de fato, numa democracia que tem direitos iguais? Nós não temos direito a pegar o transporte decente, nós não temos direito ao acesso à cidade. Nós estávamos falando sobre isso, né, Gabs? Acho que semana passada, que a gente participou de uma mesa sobre as LGBT sobre os trilhos, em parceria com o Sindicato dos Metroviários aqui em São Paulo. E um dos temas que a gente debate é que, mano, a afetividade das LGBTs é negada, porque nós não temos condição, às vezes, de pegar o transporte, de atravessar a cidade, e, inclusive, não apenas economicamente, mas em termos de segurança, né? Como nós nos sentimos. Então, assim, porra, o tema do emprego é toda uma outra vereda quando nós pensamos na vida das trans, mas quando nós pensamos, inclusive, no que significa o paradigma de você ser jovem hoje no Brasil. Telemarketing, gente. Aí, você que tá assistindo a gente, provavelmente já trampou em telemarketing ou tem amigos que tramparam, entendeu? E aonde estão as LGBTs? Atrás dos telefones. Porque é onde elas não são vistas, né, na sociedade. Porque é uma sociedade que não tem democracia, não tem liberdade, não tem acolhimento, não trata as pessoas como iguais, de fato. Então, acho que esse é um tema muito importante mesmo. Total. Alguém quer falar mais alguma coisa sobre os desafios de ser LGBT hoje no Brasil, no mundo? Quebra tudo, Jovi. Cara, pior que eu nem sei. Acho que tem um tema do pinkwashing, assim. Mas é um tema que a gente pode falar um pouco depois também, talvez. Real, hein? Quando nós pensamos na luta das LGBTs internacionalmente, nesse momento de genocídio da Palestina, é necessário falar sobre isso. Mas entrando no tema de lutas internacionais das LGBTs, falemos então do tema deste podcast, do título, do mote, não sei, que é a revolta de Stonewall. O que foi isso? Você, jovem LGBT que está nos assistindo, já ouviu falar de Stonewall? Comenta aqui, nós queremos saber o que você acha sobre. Mas nossa drag vai nos explicar. Você aí não dê uma de Derrick Barry, fingindo que sabe de tudo, mas que não tá sabendo de nada. Why don't you tell everybody what that is? That was fighting for gay rights, and people were killed. Nobody was killed at Stonewall. Nobody was killed? Nobody was killed at Stonewall. O que tá acontecendo? O que é isso? E assim, eu não sei, não tenho certeza se muitas pessoas foram mortas ou muitas pessoas não foram mortas, mas o que acontece de fato é que realmente foi um espírito de muita revolta. Hoje, esse ano, fazem 55 anos da revolta de Stonewall, no dia 28 de junho de 1969, lá em Nova York, no bar Stonewall Inn. A polícia fazia umas batidas corriqueiras nos bares da cidade, tinha todo um esquema, inclusive, para receber propina dos donos dos bares, que era uma coisa meio legal na época, os bares gays principalmente. E teve nesse dia, 28 de junho de 69, que o pessoal que estava lá no bar decidiu se revoltar. E começou a encurralar a polícia dentro do bar e tudo mais. E esse foi o dia, assim, que realmente, em Stonewall, nesse bar, foi uma história que vem de antes, inclusive. Porque não é de repente, os gays e as travestis e as trans e as bis e as lésbicas decidiram, não, vamos bater nessas polícias aí que a gente não tá gostando do que eles estão fazendo. Vinha de uma perseguição já, a população LGBT de muito tempo, porque inclusive desde a época da Guerra Fria, os Estados Unidos começou um esquema de perseguição ali dos comunistas, e comunistas esses que abrangiam todo mundo que desviava do que era o modelo de vida do sonho americano, né? Então, se você não tinha uma família bonitinha, hétero, branca, você era meio comunista também. Expressa essa não conformidade com o sistema, e eu
sistema. Um sistema. E eu acho que esse momento em Stonewall foi, inclusive, uma época de muitos levantes ao redor do mundo. Foi a época depois das manifestações contra a guerra no Vietnã, se eu não me engano, né? Foi. Era a época também desses levantes nos Estados Unidos mesmo. Dos direitos humanos, Isso. direitos civis. Exatamente. Direitos humanos não, direitos civis. Então já tinha toda uma onda no mundo inteiro que estava levando para esse clima de revolta mesmo e para você poder ter o direito de se afirmar enquanto a pessoa que você de amar quem você ama, mas para além disso de poder transitar pela cidade, de poder trabalhar também, de poder viver. Então nesse dia no bar Stonewall Inn, 2 travestis inclusive foram ponta de lança, a Marsha P. Johnson e a Sylvia Rivera, lutando aí, batendo de frente com a polícia, que estava fazendo mais uma das batidas corriqueiras no bar, e decidiu que queria prender um monte de gay, lésbica, travesti e trans naquele dia, mas não conseguiram. E daí, um ano depois, em Nova York mesmo, aconteceu a primeira parada LGBT da história, e hoje aqui no Brasil, em São Paulo, a gente tem a maior parada LGBT do mundo. Mas eu ouso dizer que os desafios continuam os mesmos, como a gente já como a gente já vem dizendo, né? Porque, inclusive, o próprio tema que eu disse lá dos shows das drag queens banidos nos Estados Unidos, aqui no Brasil também, esse vai e vem da extrema-direita. Ó, tem casamento, tem uma coisa parecida com casamento, opa, não tem mais. Então, esse constante estado de alerta, mas que nem tá tanto, às vezes, nesse quesito só das leis, tá no nosso dia a dia também, como o Gabs e a Mandy muito bem pontuaram, Sim. da gente não ter certeza se a gente vai estar seguro quando a gente sair, da gente não ter certeza se a gente pode segurar a mão do nosso companheiro na rua, a gente não tem certeza se a gente vai ser contratado por a gente ser quem ou se inclusive vão contratar a gente só porque a gente não vai mostrar a nossa cara, porque só vão poder ouvir nossa voz e não vão saber quem a gente é. Enfim. E para além disso, a continuidade desses problemas, eu acho que uma coisa que expressa muito isso é justamente como o próprio capitalismo ele incorpora essa revolta. Então, Sim. se em Stonewall explode esse sentimento LGBT de rebeldia, assim, o capitalismo dá um jeito de ir amortecendo ali e fala, opa, vocês, gays, cis, brancos, eu consigo dar um pouquinho para vocês, que não vão sofrer tanto com machismo, xenofobia, transfobia. Eu consigo dar um pouquinho para racismo. Vou dar um pouquinho a minha mão para vocês para dar uma controlada nessa situação. Mas eu também sou um pouco animado. Estado, também sou um pouquinho animado, sou a favor dos LGBTs, então vou dar uns direitos. KKK. Só que são os direitos bem meia boca, né, gente? E que deixam a gente nesse lugar de completa insegurança, assim, e de luta constante mesmo, de rebeldia constante, de necessidade de rebeldia constante. Mas pra que direitos se você pode pintar a fachada de arco-íris? Direitos pra quê? Bom ambiente de trabalho pra quê? Se eu posso pintar a fachada? Tá tudo certo, gente. Tá tudo certo. Se na semana da parada em São Paulo, todas as empresas da Paulista vão renovar suas fachadas e vai ter o Burger King colorido, e o Doritos colorido, e a Riachuelo colorida. E como vocês podem ver, esse podcast não recebe publi de nenhuma grande empresa, nenhum patrão, porque aqui a luta das LGBTs é independente. Eu acho que, Jovip, você tocou num tema muito importante que tem a ver com a repressão que as LGBTs sofreram em Stonewall e sofrem até hoje, porque eu acho que esse é um tema, inclusive, quando nós pensamos quais são os desafios das LGBTs no mundo e tal. Repressão, digo, desde violência direta, policial, perseguição, como o que ocorreu em Stonewall, que foi um episódio muito lamentável mesmo, e que várias LGBTs se machucaram, entendeu? Não, várias foram mortas. Se não foram mortas ou se foram, se machucaram de alguma maneira. Levaram porrada com o cacetete da polícia de Nova York. Mas, inclusive, quando nós falamos de repressão, repressão à nossa sexualidade, aos nossos corpos, à nossa afetividade, à nossa forma de se expressar, inclusive, o que nos lembra que muito da LGBTfobia se combina com o machismo, porque quando vem essa repressão às formas de se expressar, é sempre o que? O gay é o afeminado, o gay é o, sei lá, é o delicado, é o frágilzinho, tudo coisas que remetem, inclusive, a uma visão sobre a mulher na sociedade. Então, assim, são coisas que se combinam. Mas sabe o que eu queria falar
desse tema da luta internacional, porque você comentou que várias revoltas se combinaram. Digo, foi um momento de ascenso mundial da luta por reivindicações muito importantes que ecoavam demandas dos explorados, dos oprimidos, nos Estados Unidos e no mundo inteiro, tanto que também se combina com a época dos levantes no leste europeu, quando os trabalhadores começam a questionar a repressão do stalinismo nos estados do leste europeu, que eram estados operários, mas que surgiram desde então degenerados por conta da burocracia soviética. Mas isso é todo um papo para um outro episódio, um outro momento. Fica aí só o gostinho desse debate para a gente fazer em outro momento. E eu acho muito poderoso isso, cara. Porque quando a gente fala de revolução, de socialismo com as pessoas, a galera fala, não, mas não vai chegar a semana que vem, né? Gente, sei lá. Quem já participou de uma greve sabe o que significa. Você começa com a greve ali, de repente o seu colega entra em greve, de repente o outro curso entra em greve, de repente a outra empresa entra em greve, de repente a outra cidade. E quando você vê, são vários países fazendo levantes e tendo protestos e manifestações fundamentais, importantíssimos, questionadores profundos ao mesmo tempo, entendeu? Então, a classe trabalhadora se levantou em diversos momentos, sabe? Os oprimidos tiveram voz e fizeram... suas lutas ecoarem ao longo da história em diversos momentos. Então, quando nós falamos de socialismo e revolução, nós queremos honrar o nome e o legado de todos que vieram. Da Marcha, da Silvia Rivera, de todas as LGBTs que tombaram no caminho, de todos da classe trabalhadora, porque, inclusive, sabe quem apoiou as trans e as travestis de Stonewall? Os imigrantes dos Estados Unidos. O que não é uma novidade, né, gente? A solidariedade de classe que existe, que a gente sente quando esses episódios ocorrem, o sentimento de união e de fraternidade é uma coisa que só a gente sabe o que é mesmo. O que a gente está vendo agora no Rio Grande do Sul, por exemplo, os laços de solidariedade para reconstruir a vida. Não veio das mãos, não veio da fachada de porra de empresa nenhuma, não veio, entendeu, de mão beijada, de, sei lá, fulano, governo nenhum. Não veio de parlamentarzinho que veste o brochezinho LGBT, mas que tá do lado da burguesia, não veio de ninguém. Veio de nós. Então, acho que isso é um tema importante. Não. E tem uma galera ainda. Eu acho que a importância de colocar tudo isso é gigantesca mesmo. Porque hoje em dia tem uma galera que acha que não. Que a gente já tá com os direitos garantidos, que o que a gente tem já é suficiente. Ou então que a gente tem que conquistar algumas coisas, mas que a gente vai conseguir... Isso reformando o capitalismo, suavizando alguns ataques do capitalismo, e que se combina tanto com essa coisa da burocracia do stalinismo, que inclusive Stalin foi um terror para as LGBTs, e para além do stalinismo também todas as teorias pós-modernas que desconsideram completamente o fator da classe social. Claro. E tipo assim, tudo que a gente falou até aqui agora tá atravessado principalmente pela questão da classe. Sim. E principalmente como o capitalismo utiliza das nossas diferenças para oprimir a gente ainda mais, explorar a gente ainda mais no capitalismo. Então é muito importante a gente estar atento também para qual discurso aí que a gente está se orientando, por qual discurso a gente está se orientando, porque às vezes a gente está querendo algumas... A gente está querendo até transformar as coisas, mas se a gente está ouvindo essa balela aí de vamos mudar um pouquinho do capitalismo, ou não precisa se organizar porque tudo é muito misterioso, tudo é nada e nada é tudo. Gente, não é assim. As coisas são o que são também. Infelizmente. A vida é bem concreta, mano. Vai dizer pra galera que levou chumbo e cacetada da polícia em Stonewall, ai, tudo é nada, nada é tudo. Eu não posso aprender, como os pós-modernos dizem, né? Não é possível você entender a realidade como ela é. Bom, a realidade é dura como uma batida na sua cara quando você é explorado e oprimido nessa sociedade. Por exemplo, quando a gente pega um marco como foi Stonewall, que inclusive não foi só num dia, né? Foi aí uns bons dias de batalha, de combate. Eu sempre paro para pensar, porque... Acho que lá na terceira, talvez a penúltima fileira de Stonewall, tinha lá um padrãozudo participando da coisa toda. Aí eu fiquei me perguntando, o que une esse padrãozudo com esse pessoal que tá à frente mesmo dos processos, sabe? Ou seja, onde eu quero chegar? Existem vários perfis diferentes dentro dessas revoltas. E o que une eles ali? Qual que é o sentimento que une? Eu imagino que nem sempre é uma questão atravessada de classe, embora seja
o que pega mesmo, né? Porque, enfim, depois eu elaboro um pouco isso, se eu tiver tempo. Mas eu acho que o sentimento de alguém que participa de uma revolta é que ele não tem nada a perder, porque eles já perderam tudo. Claro. Então, bom, Marsha P. Johnson, marginalizada, tinha cara lá que foi expulso de casa porque era LGBT e nem o exército quis e a universidade não quis. Não tinha nada para essas pessoas, tá ligado? Não tinha uma alternativa que hoje o reformismo, o capitalismo propõe pra gente. Ah, estuda aí que dá certo, olha o FIES, olha o ProUni, olha as vagas afirmativas. Que é uma furada, tá ligado? Mas não tinha isso, sabe? Eu acho que é isso que falta, até mesmo na questão da parada de hoje em dia. Porque um lanche temático e uma coroa colorida tá servindo bem pros LGBT, parece. Porque aí não se fala de política, não se fala de nada, coloca um monte de cartaz no carro de som e bota a Pablo pra cantar e tá maravilhoso. E amanhã o que me foda no ponto de ônibus, com o meu chefe abusivo, com a minha mãe que não me aceita, tá ligado? Então, eu acho que uma das coisas, né? Que uma das piores coisas que o neoliberalismo, que o reformismo propõe pra gente é esse sentimento de apaziguação. Sim. Acabei de inventar um termo aqui. Que é isso, descansa, tá tudo com a gente, com as instituições, e aí quando a gente dorme tem uma PL dessa rolando, aprovada em 23 segundos, Sim. mas que não vai ser desaprovada e anulada em 23 segundos. Vai ficar pra debater um pouco mais pra frente, entendeu? Então é isso que a gente tem que resgatar, sabe? Houveram avanços, com certeza. Hoje eu vejo gente mais nova que eu já falando, me assumi pra minha família com 9 anos. Pô, com 9 anos, o que eu tava comendo terra? Mas isso no coletivo, entendeu? É isso. Pega uma experiência individual e transforma no coletivo. No coletivo tá tudo uma desgraça, gente. Entendeu? E a gente não pode. A gente tem que recuperar isso. Essa revolta mesmo de eu não tenho nada a perder porque eu não tenho nada mesmo. O que a gente tem, na real? Fora os nossos maravilhosos empregos, entendeu? Tipo, e nem isso. Eu tô desempregado, por exemplo. Nenhum maravilhoso emprego que me dá um VR eu tô tendo, sabe? É isso que a gente tem que resgatar. E o que é, né? Um maravilhoso emprego é o emprego que dá VR. Tá bem, ó, a minha régua tá bem baixa. Não, mas olha, Gabs, a gente não tem nada a perder. Isso me lembra da frase do Marx. Os trabalhadores não têm nada a perder a não ser os seus grilhões, as suas correntes. E eu acho que isso serve... Nós vamos falar logo menos do Wilson Honório, que é um militante muito importante para a nossa tradição, para o PSTU, para a luta das LGBTs no Brasil. E tem uma frase dele que me marca muito, que ele sempre diz que ele só vai poder comemorar a nossa liberdade e a nossa vitória quando ele vê uma trans negra da periferia saindo na rua e gritando, eu sou livre. E isso é verdade, cara. Isso me marcou profundamente porque esse é um pouco o norte das lutas que eu travo no meu dia a dia. E eu acho que a galera que é o setor mais explorado e oprimido da sociedade, incluo nós nisso, mas eu acho que inclusive tem jovens hoje que estão vivendo uma situação, tipo assim, do fundo do poço total, entendeu? Nós estamos aqui num estúdio, entendeu? De alguma forma a gente tem algum tipo de... Não vou chamar privilégio, porque, gente, sinceramente, quem é explorado... Nós não podemos incorporar essa ideia de que alguns têm mais privilégios do que outros, porque eu acho que isso ajuda na segregação entre nós, entendeu? Ao a gente não se entender como todo mundo ferrado, explorado, de maneiras diferentes, mas somos todos explorados da mesma maneira pelo capitalismo. Da mesma maneira, não. Somos todos explorados pelo capitalismo, embora isso se manifeste de formas distintas, mas no fim do dia tá todo mundo se fudendo. Mas acho que é importante a gente resgatar essas ideias do marxismo, entendeu? E a gente ter como norte esse sentido de luta. Digo porque agora eu queria, inclusive, comentar um pouco sobre o que é que nos guia nesse combate às opressões. O que são isso que nós chamamos de opressões, né? Nós estamos falando aqui da LGBTfobia, que é uma opressão capitalista, o machismo, que é uma opressão capitalista, tal. Na verdade, eu não vou entrar exatamente no mérito do que são opressões, mas eu vou comentar. Isso é um papo todo profundo, teórico, para a gente debater à luz do marxismo em algum outro momento, tá, gente? Eu acho que é fundamental, inclusive. E estudar em que momento da história da humanidade surgem as opressões e por quê. Porque tudo tem uma explicação nessa vida. E tudo tem um momento que nós podemos falar, ali surgiu, ali começou. Mas opressões como machismo, xenofobia, capacitismo, LGBTfobia, racismo, etc., existem para fazer uma coisa que você acabou de comentar, que é transformar diferenças em desigualdades para o capitalismo nos explorar mais e melhor. Então, uma vez que a gente não se entende como todos parte
da mesma galera que tá lutando e se ferrando pelo mesmo motivo. Ou seja, uma vez que um trabalhador olha para uma mulher do lado do seu emprego, olha para uma trans no seu emprego e não se reconhece como igual, nós estamos mais fracos e o capitalismo está vencendo, porque ele transformou uma diferença entre nós numa desigualdade que faz com que a gente não se entenda como irmãos, como aliados, como, sei lá, a melhor palavra para expressar isso. Quando nós vamos pegar um busão lotado e tá todo mundo no mesmo busão lotado, tá todo mundo suando, tá todo mundo pegando o busão cheio 6 da tarde depois de ter passado o dia ralando no trampo, e uma mulher se sente mais insegura do que um homem de estar naquele ambiente e tal, e o homem se utiliza disso, pô, nesse momento o capitalismo venceu num certo sentido, porque a gente deveria estar batalhando para criar espaços de liberdade, de comunhão e de apoio e de resistência entre nós todos unidos, entendeu? E não endossando que um trabalhador, por exemplo, se utilize desse tipo de ideologia, desse tipo de coisa que é a opressão machista nesse caso, para se aproveitar em cima de uma mulher que é trabalhadora tanto quanto ele, entende? O que é que eu tô querendo dizer, gente? Tô fazendo um debate aqui para entrar num tema, porque quando nós vamos debater isso sobre as opressões e tal, e por que nós combatemos ela, nós, inclusive, nos ancoramos na teoria marxista. E eu queria só deixar de gostinho aqui um episódio da história estudado pelo próprio Marx, que é um arcabouço não fiscal, um arcabouço teórico para nós, para que a gente entenda qual é o impacto da opressão. O Marx estudou um tema que, na época, ele definiu como opressão nacional, que tem a ver com a autodeterminação dos povos, em relação à Inglaterra e à Irlanda. Era na época da ascensão do capitalismo, o início do surgimento do capitalismo. Como a gente sabe, né, os Estados Unidos não foi sempre o país top número 1 do capitalismo. No passado, quando surgiu o capitalismo, era a Inglaterra. E a Inglaterra, os capitalistas, os burgueses da Inglaterra, eles utilizavam um mecanismo muito eficiente para lucrar mais sobre os trabalhadores, que era endossar uma divisão dentro da classe trabalhadora entre os trabalhadores que eram ingleses e os trabalhadores que eram irlandeses. Isso me lembra muito o que o próprio capitalismo faz para dividir um homem e uma mulher que às vezes desempenham o mesmo trabalho, mas uma mulher ganha um salário diferente, porque foi criado uma teoria de que a mulher é inferior, ela é menos capaz de desempenhar aquilo com mais qualidade, etc. E lá, naquela época, os burgueses fizeram isso e tal. E o Marx estudou esse episódio a fundo, não vou entrar em muitos detalhes, para entender como o papel dos revolucionários e dos marxistas, por um lado, era dizer para os trabalhadores ingleses: vocês não podem ser opressores com os trabalhadores irlandeses, porque quem está se aproveitando, subjugando eles para dizer que eles são inferiores a vocês, são os capitalistas para lucrar sobre eles e sobre vocês. E o Marx disse que os revolucionários, naquele caso, deveriam ter a postura, inclusive, de olhar para os irlandeses e dizer: gente, vocês estão se fudendo, mas sinto muito, vocês vão ter que se aliar com essa galera que está sendo paia com vocês. E por quê? Nós precisamos nos unir, porque vocês estão sofrendo o mesmo mal. Se o trabalhador acaba ficando meio confuso, porque é inglês e irlandês, é tudo ex. Aí, às vezes, vocês podem não estar captando direito a mensagem, gente. Mas se o trabalhador irlandês era discriminado, o que fazia, inclusive, que o trabalhador inglês ganhasse um salário inferior, porque o capitalismo dava vagas, como dá hoje em dia. Você vai ver um trabalhador... o caso que eu citei da mulher mesmo, entendeu? Que ocupa um posto de trabalho, e isso legitima que, se você tem várias mulheres empregadas ganhando um salário inferior do que um homem desempenhando a mesma função, você pode diminuir o nível de salário geral de todos os trabalhadores, o que afeta não apenas as mulheres, mas os próprios homens trabalhadores. Então, isso ocorria também na época, o que significa que, bom, criaram um mito para discriminar, inferiorizar os trabalhadores irlandeses, mas isso se voltava não apenas contra eles, mas contra todo o proletariado enquanto classe.
Não sei se ficou confuso, mas eu queria remeter um pouco dessa história, porque quando nós falamos de marxismo, como eu falei, tudo tem um porquê, uma origem, algo para a gente estudar e entender, mas é importante a gente se referenciar nesses episódios históricos que vão nos trazendo Stonewall e essa revolta aí que o Marx estudou e diversas outras coisas, Palestina agora, etc, 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 que nos fazem tirar conclusões sobre os acontecimentos. E é importante que a gente tire conclusões, porque o nosso podcast aqui, inclusive, está a serviço de uma mudança social. E não só da gente debater e, pô, muito legal aqui rememorar Stonewall, mas inclusive de sacar conclusões, entender melhor a realidade para que a gente possa agir nela e transformá-la. Como disse o próprio Marx, os filósofos se importaram demais em apenas estudar a história. E aí ele disse, mas o que importa é mudá-la. E é um pouco esse o nosso paradigma. Então, antes da gente se encaminhar para os momentos finais do nosso podcast, eu queria até indicar 2 livros em que é possível se aprofundar nesse momento da teoria marxista tal. Antes, só um merchan, esse é o melhor jornal do Brasil. Você quer financiar uma mídia independente, opinião socialista, quinzenal, feito por trabalhadores para trabalhadores. Material lindo, inclusive. Lindo. Esse foi lançado anteontem. R$2. Manda uma DM. Por favor. Gente, Sem Pink Money aqui, hein? sem Pink Money. Primeiro livro, Homossexualidade, da Opressão à Libertação, escrito por Hiro Okita, um livro importantíssimo para a nossa tradição no Brasil, que explica as origens da LGBTfobia, mas que inclusive conta histórias, porque aqui nós falamos de stalinismo, etc, e tem gente que acha que isso aí não tem nada a ver com os dias de hoje. De fato, é um debate que se inicia muitos anos atrás, mas digo para vocês, aqui no final tem trechos de entrevistas com jornais dos anos 80 do Brasil, de várias organizações políticas. Vale a pena ler, porque os jornais, o nosso jornal da época, da Convergência Socialista, fala, ó, aqui nós temos uma fração homossexual, temos um grupo de homossexuais dentro do nosso partido que debate, leva adiante a pauta, mobiliza LGBTs para fora, etc. E os partidos que eram stalinistas nos anos 80 estavam dizendo que ser homossexual era uma doença. Não vou entrar em mais spoilers, mas vale a pena. Procurem na editora Sanderman que vocês vão ter acesso a esse livro. E o segundo é essa revista teórica chamada Marxismo Vivo, que é uma publicação independente também, da Liga Internacional dos Trabalhadores, uma revista teórica, e por acaso, uma das temáticas dessa edição aqui de 2019 é sobre a questão negra. É um estudo sobre o surgimento do racismo, então aqui também fica a indicação. Mas neste texto, cara, o Hertz, que para quem não conhece, deveria conhecer Hertz Dias, um revolucionário foda dos nossos tempos. Ele explica todo esse tema que eu tentei falar aqui com muito menos habilidade do que ele, sobre Marx, Irlanda, Inglaterra, quando surge, quando começa, os acúmulos do marxismo sobre esse tema. Vale a pena ler, eu acho que é uma sistematização muito legal para a gente entender o assunto. Cansei, que eu hablei agora, hein? Eu hablei. Eita, como habla. Habla. E agora nós temos o momento das entrevistas. Gente. Wilson. Foi um debate entre nós se a gente deveria chamar o Wilson ao vivo. Wilson, adoraríamos ter você aqui com a gente nesse momento, mas não rolou. Não rolou. Gente, Wilson, um beijo, Wilson. A gente realmente queria que você participasse aqui. Cara, eu tenho um envolvimento até muito pessoal com o Wilson, ainda mais nos últimos dias que a gente tem feito algumas tarefas juntos. Mas o Wilson, ele é um cara maravilhoso do nosso partido. Ele não só é um militante revolucionário de ponta, mas como ele também esteve presente em processos revolucionários muito fodas da nossa atualidade, vamos colocar assim, porque o Wilson é uma pessoa LGBT, ele esteve presente na primeira parada oficial que aconteceu aqui. E ele também foi quem fundou um núcleo, um coletivo com outras pessoas, mas quem participou do primeiro núcleo negro da USP, quando não tinha cotas, sabe? Então, num momento assim, se hoje já é difícil, quem estuda lá pode dizer que permanência é um desafio. Imagina naquele tempo que não tinha cota, que os debates raciais estavam bem atrasados. Então, ele tem um papel muito importante, assim, não só na nossa organização, mas no movimento revolucionário socialista de conjunto, sabe? Um queridíssimo. Um beijo, Wilson. E assim, Wilson Honório, pra quem não conhece, pesquisa aí
Tem livros muito bons dele também na Sanderman. Tem publicações também dele no Opinião Socialista, né? Pesquisem. Opinião, ele é físico, mas ele também é online, virtual. A gente tem uma plataforma. Vocês conseguem ter acesso aí a vários textos dele. E a gente achou, só para dar um contexto também, fundamental trazer essa entrevista com ele para cá, porque, cara, é imprescindível quando a gente tem um militante desses que tá entre a gente ainda e que já viveu tantas coisas assim, lutas tão importantes em toda a trajetória militante dele e que até hoje tá aí, né, militando. Vamos tornar esse referencial um referencial público aí para todo mundo também, né, para todo mundo se inspirar nessas lutas, nesse militante também, que é o Wilson, enfim, para todo mundo conhecer. E nós fizemos 3 perguntas ao Wilson, e o Wilson gosta de falar para quem conhece ele, mas eu falei, Wilson, você tem poucos minutos para responder cada pergunta, e ele, de fato, tipo assim, se comprometeu em mandar uma coisa mais curta. Aí a gente vai colocar aqui a resposta dele, ouvir e comentar, tá bem? Beleza. Gente, o primeiro tema que nós pedimos para ele falar foi sobre a parada LGBT de São Paulo. Como o Gabs falou, nós estivemos presentes na organização da primeira parada LGBT. Hoje é a maior do mundo. No início não era nada, evidentemente. E nós estivemos lá pedindo para ele comentar. Vamos ver. LGBT+, aqui no Brasil, remonta, na verdade, ao ano de 95. Em 95, em janeiro, nós fundamos a BGLT, Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Transsexuais. Logo depois disso, às vésperas da celebração de Stonewall, foi realizado aqui no Brasil, pela primeira vez, inclusive na América Latina, o encontro da ILGA, Associação Internacional de Gays e Lésbicas. E logo no final do evento, nós fizemos uma passeata bastante importante, com quase 1000 pessoas, na orla do Rio de Janeiro. Depois disso, começaram algumas iniciativas locais. Aqui em São Paulo, nós tivemos um primeiro evento, uma primeira parada, que saiu ali da Roosevelt, concentrou umas 300 pessoas. Mas em 97 nós decidimos tomar a Paulista. Naquele ano, a parada era auto-organizada. Nós tínhamos os movimentos que estavam... Só uma coisa, 97, quem tava nascido aí? Eu tava. Eu tava também. Eu nem era uma ideia ainda. Eu tava já. Nasci em 95, já tava... Eu também. Eu sou 2 anos mais velha do que a... Nós somos 2 anos mais velhos que a primeira parada de São Paulo. Estavam atuando desde o início do final dos anos 70, início dos anos 80, e foram esses movimentos coletivos, ativistas LGBT, que colocaram a cara na rua, inclusive com muita dificuldade, havia muita repressão, muita possibilidade de perda de emprego, problemas com as famílias e assim por diante, mas nós conseguimos, com bastante dificuldade, colocar a parada na Paulista, inclusive tendo que usar estratégias das mais diversas para conseguir, inclusive, tomar a Paulista, porque havia um repúdio, não dá para se dizer de outra forma, tanto por parte das forças policiais como também o setor da população. De qualquer forma, a primeira parada ela teve uma importância muito grande, ela foi organizada em torno da ideia de que nós estávamos em todas as profissões, em todos os empregos, e a ideia era dar visibilidade para a nossa presença. Foi muito importante, assim como aconteceu em Stonewall, de certa forma, nós tivemos uma vanguarda muito importante de transexuais, drag queens, travestis e também aqueles setores mais organizados. Nós, do PSTU, o PSTU já havia sido fundado naquela época, nós participamos tanto da fundação da BGLT, também eu particularmente fui delegado no congresso da ILGA e estive à frente, juntamente com os companheiros e companheiras da época, na organização da parada. Nós fizemos tudo, desde costurar as bandeiras até fazer o arco-íris com bexigas que nós ficamos enchendo durante semanas, e foi muito importante, muitíssimo importante. Era um espaço, e isso tem que se ressaltar para a gente, inclusive, pensar nos dias de hoje, era um evento totalmente auto-organizado, extremamente politizado, com falas que denunciavam não só o Estado, mas também faziam exigências aos movimentos sociais para incorporarem essa luta que era muito importante para nós. Quero frisar aqui a questão era auto-organizado, nós costurávamos as faixas, fazia a parada lá toda, a comunidade
as pessoas a quem de fato essa parada toda interessava. O que não é uma realidade, principalmente aqui em São Paulo, há uma cota de tempo. Então, é isso. Agora as empresas dominaram, existe um comitê de LGBTs que, na verdade, majoritariamente são gays brancos, né? Então, diversidade a gente só vê mesmo no Instagram, que comanda a parada. Quase que uma máfia mesmo. Não tô exagerando de dizer isso, não. Tem área VIP. É, vixe, o bagulho gourmetizou. Pois é. Não, mas esse tema, eu queria falar rapidinho também, da auto-organização. Eu tava até lembrando antes, mas eu esqueci de falar, até pensando um pouco no contexto de Stonewall, um contexto que vai um pouquinho depois ali, se eu não me engano, né? Que é a cultura das casas e do ballroom, das houses, né? Que eram da população, a população LGBT, principalmente negra, e imigrantes ali latino-americanos, que estavam ou eram expulsos de casa, ou então estavam vivendo nas ruas mesmo, se auto-organizavam para fundar casas, e tinha toda uma estrutura hierárquica ali, a mãe e os filhos, e as competições nesses campeonatos de dança de voguing, né? E não só disso, mas também diversas categorias ali. Enfim, demonstrando também que essa questão da auto-organização, assim, fundamental até para a própria sobrevivência, assim, e como que isso foi fundamental também para a própria sobrevivência da comunidade de LGBT, principalmente em meio a tanto preconceito e durante a epidemia da AIDS também. Certo, vamos aqui para o segundo tema que nós pedimos para o Wilson comentar, que tem a ver com a convergência socialista. A convergência socialista foi o nome da nossa organização política lá nos anos 90. E dentro da convergência nós tínhamos a fração homossexual, que era um agrupamento LGBTQIAP+, dentro da convergência socialista. Como eu comentei, aqui no livrinho tem trechos de entrevista do jornal na época, tal, vale muito a pena ler. E a convergência teve um papel importantíssimo na auto-organização das LGBTs no Brasil, porque nós fizemos parte da fundação e, enfim, das atividades políticas do Grupo Somos, que foi um dos primeiros grupos LGBTs do Brasil. Mas isso, inclusive, tem todo um debate. Eu não vou dar spoilers, eu vou colocar o Wilson para falar, porque eu acho que ele vai falar sobre isso. Polêmicas. A história do Somos, grupo de afirmação homossexual, se mescla com a luta contra a ditadura no final dos anos 70. Naquela época, havia surgido já em 78 o jornal Lampião de Esquina, que tinha entre seus editores Jean-Claude Bernardet, José Silvério Trevisan, Aguinaldo Silva, uma série de intelectuais, mas que cumpriam um papel fundamental em levantar esse debate, inclusive formar boa parte da militância na época. No mesmo período, a Convergência Socialista, um dos grupos que deu origem ao PSTU, tinha no seu interior uma fração homossexual, que era um tipo de secretaria, como nós tínhamos também um grupo de negros, um grupo de mulheres. E através da fração homossexual, que tinha a participação de James Green, Hiroquita, Carlos Ricardo e uma série de outros companheiros e companheiras, nós começamos a atuar no movimento e impulsionar esse movimento, inclusive levando esse debate que é fundamental sobre qual seria a perspectiva do movimento. Se nossa luta era uma luta que se dava juntamente com a luta de classes, juntamente com o combate à ditadura, juntamente com os setores sindicais, assim por diante, ou não. Isso acabou se refletindo em vários debates que aconteceram em 79 e 80, principalmente em debates que aconteceram na USP, mas explodiu de fato em maio, no 1º de maio de 1980, quando o grupo, a fração homossexual da CS e outros companheiros e companheiras de outras organizações e outros grupos decidiram participar do 1º de maio no estádio de Viroclides, em São Bernardo do Campo, enquanto um setor liderado principalmente pelo Trevisan decidiu fazer um piquenique no zoológico. Parece meio bizarro, mas de qualquer forma foi exatamente essa divisão que se deu. Na Viroclides foi impressionante, eu estava lá pessoalmente participando do 1º de maio, foi uma coisa lindíssima, porque havia um certo receio de como eles seriam recepcionados pela peãozada, mas foi uma coisa linda, quando eles entraram com 2 faixas, uma em apoio à greve, outra contra a intervenção no sindicato, e houve um silêncio sepulcral que parecia demorar uma eternidade, e depois um aplauso fenomenal que ajudou a impulsionar o movimento.
na continuidade, logo depois, inclusive, houve outra ação muito importante que foi uma passeata pelo centro de São Paulo com mais de 1.500 pessoas, que alguns consideram a primeira parada de fato no Brasil, com o movimento estudantil, com setores sindicais, com associação de moradores, grupos de mulheres, grupos de negros, que foram às ruas contra o Richete, que era um delegado que tinha uma obsessão em prender travestis em particular, mas LGBTs em geral, prendendo centenas durante a noite. Durante todo esse período, a fração homossexual da CS atuou dentro do Somos e tentou levantar essa bandeira, que inclusive era um resgate da própria tradição bolchevique, da tradição do marxismo revolucionário, de localizar a luta contra a LGBTfobia dentro de uma perspectiva socialista e classista. E foi isso que caracterizou, inclusive, a continuidade que nós tivemos depois no PSTU. Gente, eu fico pensando nesse momento de você entrar no estádio, um monte de trabalhador, não se falava sobre... Era homossexual, né? Pô, quando eu comecei a sair do armário, a gente falava GLS, o que já é absurdo pensando no que é a vida dos LGBTs hoje em dia. Agora imagina na época que só se falava, os homossexuais. E aí você entra no estádio desse com uma faixa, os homossexuais apoiam a greve, blá, 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 e de repente um puta aplauso. Eu fico muito emocionada, assim, de pensar o que isso deve ter significado, como deve ter sido estar lá. Homossexual é uma palavra muito forte, né? E o Wilson tava falando também, numa atividade que a gente tava, que ele tinha certeza que foi o contato de muitas pessoas até com a palavra escrita mesmo. Porque é uma parada que todo mundo ignorava, tipo, ninguém se falava, tipo assim, é uma doença, ninguém fala disso, entendeu? É igual, tipo, o Voldemort, ninguém... se bem que a J.K. Rowling é transfóbica. Mas, enfim. Na referência... É referência, gente, olha a obra, porra. Não se fala dessa fita, sabe? E lembrou também uma coisa, na gringa, mas eu não lembro exatamente onde aconteceu, mas teve aquela parada lá dos LGBTs com a greve dos mineradores. Uhum. Eu vi um filme sobre isso, e tipo, flerta um pouco com o que a gente falou também, né? Sobre a união de classes, tá ligado? É basicamente sobre isso, assim. E os LGBTs tinham receio, né, de não ser bem recepcionados e tudo mais, mas no final a gente pode dizer que foram bem, né? Porque é isso, acho que no final das contas, não querendo romantizar aqui, porque, né, enfim, tem muita gente doida por aí, mas a união de classe, gente, ela é capaz de muita coisa, entendeu? Quando você se enxerga enquanto classe, pô, os desafios a gente consegue superar e matar no peito, sabe? Se unir pra atacar o nosso mal maior mesmo, que é o capitalismo, sabe? Que é da onde vem a fonte de todas as dores aí da gente, assim, no geral. Sim, gostei bastante dessa resposta também, porque eu tava até falando com a mãe de antes, quando a gente decidiu que ia gravar o podcast, eu peguei o João Silvério Trevisan, que o Wilson cita na resposta, e que, pelo que eu entendi, eles estudaram lá na mesma época, participaram do Somos na mesma época. Enfim, o Trevisan tem um livro gigantérrimo sobre a história da homossexualidade no Brasil. E daí eu falei, tem esse livro, vou dar uma olhada ali pra ver o que ele fala desse momento do Somos. Com certeza vai ter isso no livro, né? E daí eu fiquei completamente em choque, assim. Eu falei, gente, que é isso? E daí ele conta desses episódios também, de quando eles decidiram não ir pro estádio no 1º de maio, mas sim ir pra um parque, porque eles acharam que ia ser muito mais combativo você ficar dando pinta e sendo completamente gaysão, viadão no parque. E realmente é muito importante você se afirmar em espaços públicos, assim, mas, cara, isso você pode fazer todos os dias. Mas assim, tudo bem, 1º de maio, dia de folga, dia de feriado, ele até fala do direito ao lazer, do direito ao descanso, e aproveitando nós, pintosas, viadões, aproveitando o dia de lazer com as famílias tradicionais no parque. Tá, gente, mas o que isso significa, por exemplo, em avanço da luta? Eu acho que ele até cita de algum jeito muito parecido, falando que ir no estádio, esses gays indo no estádio, a fração homossexual indo no estádio, poderia ser uma coisa meio performática. Mas se a gente for olhar por esse lado da moeda, então ir pro parque também é performático. Tipo assim, se tudo performance por performance, então foda-se tudo, né? Mas, então eu fiquei muito curioso para escutar o que é que o Wilson tinha para falar, porque eu acho que parte muito dessa concepção que a gente falou hoje aqui,
sobre até esses desafios que a gente percebe principalmente com esse livro aí, sei lá, com essa posição aí do Somos, com essas divergências históricas aí, que as ideias do pós-modernismo, da pós-modernidade, estavam colocadas já faz um tempo aí, né? Porque enquanto tinha uma parte que estava dando uma batalha para fazer com que os homossexuais e os LGBTs fossem reconhecidos enquanto parte da classe operária também, da classe trabalhadora, tinha uma parte do Somos que justamente falava, não, gente, a gente não quer ser parte, não, sei lá, quer ser parte, mas também não queremos, não. Então, meio que achando que só indo, sei lá, fazendo qualquer coisinha, já ia conseguir ir nessa lógica de reformar o capitalismo e tal, ou essa coisa muito performática, e assim, vai parecer que eu sou uma pessoa que odeia performance, justamente eu que tô de drag queen aqui, drag queen ou king, alguma coisa no meio do caminho, mas é que sempre se criam essas armadilhas, assim, de ai, mas o gênero é performance, tô desafiando a performance. Tá, gente, mas existe todo um sistema de exploração que se baseia nesse sistema. Então, tipo assim, se a gente não for a fundo nessa batalha contra o capitalismo, a gente vai estar combatendo um monte de vulto de performance e não vai acontecer nada depois. Tipo assim, vambora, galera, mulheres. Que isso aqui não é um filme. Girl Power, porra! O que é isso, gente? O filme? Não, mas, cara, é uma galera que acha que a luta das LGBTs vai se resolver pelas LGBTs, que a luta das mulheres se resolve pelas mulheres, e assim a gente vê diversas concepções que, de fundo, expressam uma concepção diferente daquela que o próprio Malcolm X tinha. E eu cito isso porque o Wilson é quem cita muito essa frase do Malcolm X, e eu também nunca esqueço desse aprendizado, que é: não há capitalismo sem racismo. Não há capitalismo sem LGBTfobia, não há capitalismo sem machismo. Então não existe emancipação das LGBTs sem você enfrentar o sistema, entendeu? Acho que isso é um aprendizado muito importante. E, gente, a última... você comentou dessa polêmica entre eles. No livrinho também estão os temas desta polêmica, porque o Trevisa diz que a convergência socialista entrou no Somos para rachar os Somos e para captar a gente. Uma lógica de seita, super conspiracionista, super antipartidária. Inclusive porque, aí, falando a real, o Convergência Socialista era uma fração do PT. Mas que já tinha aí as suas concepções muito diferentes do que era o PT na época, que era realmente socialista, não à toa Convergência Socialista. E o Trevisan, no livro, ele coloca essa posição muito apartidária e que parte de uma crítica ao próprio PT, e inclusive uma crítica ao stalinismo. Porque ele fala muito mal dos trotskistas, mas ele fala, se os trotskistas estavam fazendo isso, os stalinistas nem abriam a boca para lutar pelos LGBTs. Então, assim, mas é muito interessante saber que nesse livrinho tem também. Eu ainda não li, gente. Fofocas revolucionárias são Gente, muito esse boas. livrinho tem tudo. Inclusive, quando eu fui pegar ele hoje, eu quero fazer esse comentário, eu achei aqui dentro um cartão é um bônus da Cats Club, que foi a principal balada LGBT de Curitiba. Então fica aqui uma menção aos nossos espaços de lazer e de muita confusão. E você falou do stalinismo. O último tema aqui que o Wilson vai comentar pra gente é justamente a posição do stalinismo na época. Aqui no livrinho cita o jornal da organização que na época se chamava MR8. Para quem não sabe, os stalinistas do presente vieram muitos daí. Quando nós falamos, nós no passado nos chamávamos Convergência Socialista, bom, gente, tem muita organização aí colocando camiseta de Stalin, etc., não vale a pena citar o nome, porque nós não queremos hate, mas o hate vai vir da mesma forma, que veio do MR8 no passado, tá bem? Então vamos ouvir o que o Wilson tem a dizer. Falar do stalinismo e homossexualidade é falar de uma contra-revolução também nesse campo. Uma contra-revolução em relação às conquistas que foram feitas pela Revolução de Outubro. Ainda no Exército Vermelho, só para se ter uma ideia, as pessoas trans podiam usar seus nomes sociais. Em 1920, já havia cirurgias de redesignação sexual na União Soviética. E foi aprovado um decreto que dizia basicamente que o Estado não podia meter o dedo em nenhuma uma questão vinculada à sexualidade, contanto que isso não causasse dano a ninguém.
Essas conquistas foram retrocedidas imediatamente com a chegada de Stalin ao poder. Em 1934, a homossexualidade já é considerada um desvio burguês, ou seja, você não só é um desvio, mas você é um contra-revolucionário. Isso implicou no assassinato, na prisão, no exílio para a Sibéria de uma série de LGBTs que inclusive haviam levantado as armas e participado da Revolução. Essa tradição lamentável se estende a toda a história do stalinismo no decorrer do século XX. Só para ter uma ideia, em 71, o primeiro congresso cubano de educação e cultura classificou a homossexualidade como patologia e proibiu que os LGBTI se filiassem ao partido, porque eles não podiam admitir que os seus dirigentes tivessem esse tipo de desvio. Aqui no Brasil, essas posições, na época de reorganização dos movimentos LGBTIs, no final dos 70, começo dos 80, foram reproduzidas, por exemplo, pelo MR8, que era um grupo maoísta que carregava a tradição stalinista a ferro e fogo. Numa entrevista que eles deram a um livrinho que nós publicamos com o documento fundacional da fração homossexual da CS, chamado Homossexualidade da Opressão à Libertação, assinado pelo Hirokita, numa entrevista com o editor do Hora do Povo, que era o jornal do MR8, ele diz literalmente, perguntado se a homossexualidade é uma doença, ele fala, é uma doença. Se é um desvio da natureza, é uma doença psicológica no mínimo. E continua dizendo que é um desvio típico das sociedades decadentes, como o nazismo, que, segundo ele, incentivava a reprodução da homossexualidade. Outro porta-voz do stalinismo na época, a Voz da Unidade, que era editado pelo PCB, o editor, que também deu uma entrevista nesse livro, falava que a posição dele é a seguinte, é um problema deles. É a primeira frase que ele diz quando perguntado. E ele diz que não sabe se é uma doença ou não, mas ele demonstra um completo desconhecimento, um proposital desconhecimento da história da própria Revolução de Outubro, ou de tudo que havia acontecido em Cuba, de tudo que havia sido imposto pelo maoísmo e todos os satélites do stalinismo no mundo afora, que resultaram em crimes, literalmente. Em Cuba, só para dar um exemplo, é um exemplo categórico, um cara que eu gosto muito, que é Reinaldo Arenas, um cubano que militou na Revolução Cubana, pegou em armas, inclusive foi professor, que acabou sendo mandado para um dos campos de concentração ou reeducação cubana e depois, inclusive, teve que fugir do país. Então, a posição do stalinismo em relação à homossexualidade, desde sempre, foi uma posição contra-revolucionária que só, inclusive, causou danos na organização dos LGBTIs de um ponto de vista classista, socialista e revolucionário. Não, queria só fazer um comentário sobre isso, porque essa semana no TikTok eu vi um vídeo da galera da direita indo nas ruas entrevistar as pessoas e perguntaram, acho que foi na parada de São Paulo, inclusive, você gosta do Che Guevara, você gosta de Cuba, você é socialista, comunista, tal. Aí quando as pessoas diziam que sim, a galera da direita dizia, você sabia que o Che Guevara defendia a morte dos homossexuais? Digo, todo o repúdio e ódio a essa galera da direita nojenta que vai pra rua ridicularizar as pessoas, entendeu? Eles, inclusive... Nós expulsamos... Nós não, né? Porque eu não expulsei, mas a gente expulsou um pessoal lá hoje também. Do ato. Não, e eles ficam fazendo esse tipo de coisa pra bombar nas redes e tal, e tipo assim, essa galera tinha que levar um pau mesmo, entendeu? Mas digo uma coisa, gente, esses temas, quando nós debatemos sobre o que foram as tradições, o que se defendeu, o que se deixou de defender, é importante por causa disso. Quando nós pensamos na luta LGBT hoje, como é possível levar adiante a auto-organização combativa das LGBT junto com a classe trabalhadora rumo à libertação da humanidade? É possível a gente conseguir fazer isso de maneira vitoriosa se a gente comete esse tipo de erro de chamar a homossexualidade como um desvio, uma doença psicológica? E já teve quem, dentro da esquerda, disse isso para os trabalhadores. Então, nós precisamos debater esses temas para saber quais caminhos nós seguimos. Então, esse debate todo, né, dos ismos, marxismo, os stalinistas, trotskistas, nós somos trotskistas com muito orgulho, inclusive, ele é fundamental por causa disso, porque nos indica as lições que nós precisamos tirar da história e nos indica os caminhos que nós precisamos seguir para ser bem-sucedido. Eu acho lamentável que a direita possa ir para a rua falar isso.
Mas sabe o que me dói? É verdade. É verdade. E é preciso dizer, nós não defendemos o que Che Guevara e Cuba fez com as LGBTs e faz. Gente, agora em julho vão fazer 3 anos de uma das maiores repressões dos últimos anos aí que os manifestantes já sofreram em Cuba, que começou durante a pandemia, por conta da própria situação da pandemia lá em Cuba, etc. E o primeiro setor a se manifestar foram as LGBTs de Cuba. Inclusive, muitas foram presas. A maior parte da população que foi às ruas protestar contra tudo, você entende? Quando é aquele momento que era a pandemia, mas se voltava também contra o autoritarismo do governo cubano, etc. Os setores que foram às ruas foram os jovens. Então, são lutas do passado e do presente que se conectam e que nós precisamos também debater elas nesse sentido que você falou, Jovip. Nós precisamos, sabe, transformar o Wilson num legado público para mais pessoas. Nós precisamos transformar essas histórias, esses debates em debates públicos divulgados para mais pessoas. É isso que eu queria dizer. Gente. Aquele silêncio pra gente absorver todas essas informações. Mas a gente devia fazer um quiz, né? Você LGBT aí, você Gabs, você Mandy, eu também. Será que a gente, no quiz dos desvios, será que a gente seria um desvio moral? Um desvio pequeno burguês? Ou então uma psicopatologia? Eu fico com o desvio moral, que eu acho mais legal. Desvio pequeno burguês. Desses daí me enquadra num desvio moral, que eu acho que... Mas é bizarro, né, pensar nessas coisas. A gente fica assim, rolou um silêncio, porque à medida que a gente vai revisitando essas paradas, a gente vai refletindo sobre, né? Porque... Gente, isso não é só sobre esse livro aqui que foi citado, ou sobre um áudio do Wilson. Isso tem a ver com a nossa vida, entendeu? Com a vida das LGBTs do passado, do presente e do futuro também, sabe? Então, é muita coisa pra gente assimilar e dar conta. Só que, até tava conversando, né? A gente, enquanto classe, a gente tem necessidades imediatas, com certeza, né? A gente precisa comer, sim. A gente precisa lutar pelos direitos da passagem, que quando aumenta a gente fica puto mesmo. Mas a gente não pode abrir mão, ou como que é a palavra? A gente não pode menosprezar, não era isso que eu ia dizer, tanto essas histórias quanto os estudos que deixaram pra gente, os clássicos que a gente chama, né? Porque sem o conhecimento, como que é aquela frasinha? Sem o entendimento, sem o conhecimento revolucionário não tem prática revolucionária. Uma parada assim, né? E a gente cai muito fácil nessas armadilhas, porque tem gente que fala que isso é coisa do passado. Stalinismo por quê? Na quebrada a gente tá com fome, mas por que não combinam as coisas, tá ligado? Por que a gente não pode fazer alguma ação no coletivo para dar conta dos ataques atuais e se agarrar enquanto classe para entender o que foi que aconteceu, como que a gente chegou até aqui, para não cair nesses enganos, para não cair num partido que de repente há pouco tempo atrás estava dizendo que a gente tem problema psicológico, sabe? Então não dá para menosprezar esse material histórico, que não é histórico porque a gente tá aqui sentando, estudando com um café aqui. Tem a ver com a nossa vida, caramba. Tem a ver com o rumo da nossa vida. Na prática, no cotidiano. Então, muito bom. Tô muito feliz desse podcast estar nascendo. Muito obrigado aí pelo convite também, todo mundo que tá aqui ajudando a gente. Um salve geral pra todo mundo mesmo que tá filmando. Esse que tá filmando, roteirizou. Gente, uma galera tá aqui de verdade. Tô muito feliz e grato mesmo de poder dar luz aí pra essas pautas aí que a gente tá pronto pra debater. Comenta aí, curte, compartilha, manda no grupo aí do seu tio reacionário, ele vai adorar. Se ele vier falar pra você, você defende os homossexuais e você é comunista, mas o Che Guevara, você fala, eu sei, não defendo, você lava sua boca pra falar de mim, eu sou comunista com muito orgulho. Gente, último momento desse podcast, meu roteirinho tava aqui, e eu passei o podcast inteiro pensando, meu Deus, eu tô segurando o roteiro e eu tô com essa unha sem esmalte, vai todo mundo perceber, então agora eu queria dar essa ênfase aqui pra todo mundo. Jovip vai apresentar a sua drag, o que significa fazer drag, por que fazer drag, qual o seu intuito com uma drag aqui nesse podcast. É a segunda vez que o Jovip se monta, honradamente a segunda nesse nosso podcast, a primeira foi pra ir na parada LGBT. Pro nosso bloco independente da parada LGBT. Auto-organizado. A palavra do dia, auto-organizado. Comenta aí, auto-organizado. Conta para os nossos telespectadores o que significa ser drag. E o que você quiser falar sobre esse tema também. Ai, gente, é uma grande confusão, né? A real, eu vou começar a resposta de outro lugar.
que eu já tava pensando em falar isso faz um tempo. Eu acho que muitos de nós, assim, principalmente quando a gente é LGBT, quando a gente dá mais pinta, quando a gente é criança já, criança viada, seja menino, seja menina mais caminhoneirazinha, ou até mesmo as bis por aí, desde quando a gente é criança, às vezes a gente já começa a demonstrar a nossa certa inconformidade com esse sistema sexo-gênero que é imposto pelo capitalismo, né? E eu digo isso porque tem um pessoal que fala, porque a homossexualidade existia na Grécia, a homossexualidade existe entre os pinguins, a homossexualidade existe entre sei lá o que, duas quantas. Não é homossexualidade, porque quem dá homossexualidade é o capitalismo. Não necessariamente o capitalismo, instituição, não existe uma coisa assim, mas esse nome é dado no contexto do sistema capitalista. Então, tipo assim, é justamente o que a gente já vem falando. Aparece esse nome porque começa a aparecer um tanto de gente que precisa ser nomeada como diferente de um modelo normativo. Modelo normativo esse que começa sem nome nenhum. Então, a partir dos homossexuais são criados os heterossexuais, mas essa nomeação é só uma forma de cristalizar toda a violência que já estava em curso aí com o capitalismo. E eu digo essa inconformidade que a gente sente quando é criança, principalmente, que às vezes a gente vai embrutecendo ao longo da nossa vida, porque é o sistema sexo-gênero mesmo. Não é à toa que tem alguns teóricos que falam que antigamente ser viado, ser sapatão, era um desafio ao sistema sexo-gênero. Não é à toa que as sapatonas são vistas como caminhoneiras, uma figura masculinizada. Tem as butch queens, as machonas, né? E os gays são essa coisa, feminino, viadinho, mulherzinha, florzinha. Então, eu não posso, se eu sou gay, eu não podia ser homem. Eu tinha que ser uma coisa aquém da masculinidade. Se a mina lá é sapatona, ela não podia ser mulher. Ela era uma coisa que estava um pouco além do que era feminino. Daí isso vai sendo incorporado pelo capitalismo, principalmente essas identidades mais normativas, assim, que conseguem estar ali mais presentes, inclusive, enquanto classe, se desenvolver de certa forma melhor enquanto classe, para dar esse apaziguamento da revolta das coisas, mas a gente vai sentindo a fissura dessa desconformidade que a gente sente durante toda a nossa vida. E eu acho que fazer drag é trazer essa fissura à tona de novo, assim, pra mim. Porque eu, quando era criança, eu era uma criança que tinha muito medo, eu era uma criança muito tímida, mas quando eu conseguia sair um pouco dessa casca, eu era uma criança que também amava teatro, que amava fazer performance, inclusive um pré-adolescente que às vezes ia escondido no guarda-roupa da mãe, assim, super clichê, experimentava, sei lá, algum calçado. E isso eu nunca nem contei pros meus pais, eu acho. Surpresa. Mas tô contando aqui. Será que eles vão assistir até aqui? Será? Eu acho que Pablo Vittar, quando apareceu, me chamou muita atenção. Depois conheci um pouco do que era RuPaul, fiquei fissurado também. Mas eu já critiquei bastante a performance hoje aqui. Mas eu acho que, agora para dar uma apaziguada, a importância da performance tá quando ela vai nesse caminho. Eu acho, assim, de explorar realmente essa fissura e reconhecer que ela, por si só, pode ser que não transforme todas as coisas, mas que ela combinada com uma organização, com uma luta mesmo consequente e que tem esse viés, tipo assim, de cara, eu sou gay porque gay é uma identidade que existe no capitalismo. Eu sou homem porque o jeito que a gente entende o que é homem hoje é criado pelo capitalismo. E todas as violências que se incorporam nessas identidades, elas são reatualizadas constantemente pelo capitalismo. Às vezes incorporando alguns elementos, mas a verdade é que continua sufocando a gente por fora e por dentro. A violência psicológica é muito grande também. Então eu acho que fazer drag é poder respirar, poder se ver em outras pessoas também, poder ser um pouco mais LGBT, povo animado. Mas eu até tava conversando com a Mandy que eu decidi manter a barba, pra ficar uma coisa mais assim, não sei o que eu sou ainda, não tenho nome,
Tô descobrindo o que é essa personagem que tá vindo. Será que é uma personagem mesmo? A Bettina Polaroid, ó. A Bettina Polaroid, que teve na primeira temporada de Drag Race, uma drag lá do Rio, ela fala que tem algumas pessoas que veem a drag como uma personagem completamente deslocada da própria identidade, mas que ela não. Que ela vê como... Assim, eu colocando palavras na boca dela, né? Mas às vezes como um alter ego. Ou até uma possibilidade de explorar quem é Bettina Polaroid nessas duas frentes. Eu acho que é isso, uma possibilidade de eu explorar quem é que eu sou, botando uma cara diferente, porque como já dizia RuPaul, todo mundo nasce pelado, o resto é drag. Muito bom. Gente, e assim encerramos o nosso primeiro episódio desse podcast, que certamente será o pior episódio da história desse podcast, porque é o primeiro, várias coisas, estamos aprendendo erros técnicos. Um agradecimento especial aos estagiários. Sim, botamos o cis hétero para trabalhar a serviço deste podcast. E queria agradecer, pessoal, vocês que assistiram a gente. Deixem comentários. Queria informar também que nós passamos apenas 40 minutos do teto, do limite que nós nos estabelecemos. Mas que é isso, é tudo um teste. E nós queremos fazer esse teste, construir esse podcast com a participação de vocês. Então é muito importante mesmo esse feedback do que foi legal, o que saiu bem, o que não saiu, que tipo de conteúdo vocês querem ver aqui, que tipo de entrevistas, comentários, quadros temáticos, enfim. Esse podcast é nosso, ele é auto-organizado por todas as LGBTs e trabalhadoras jovens do Brasil, do mundo. É nóis. Beijo grande. Beijo, valeu.